até o 23. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Celso Derete, para aqueles que assistirão depois na internet. Estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2024, aqui na igreja, na capela do Convento das Irmãs Franciscanas de São José, em nossa 30ª vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento exposto sobre o altar. Agora são 3h14 da manhã, madrugada. Nós iniciamos a vigília à meia-noite e encerramos às 6h da manhã, consagrando esse primeiro dia do ano ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse tema que eu quero falar agora, sobre o senhorio de Jesus. Então nós vamos tomar o texto, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, de 17 até o 23, certo? É um dos textos mais incríveis de todas as Sagradas Escrituras. Impressionante esse texto aqui. Diz o seguinte: São Paulo, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele. Olha só, que vos revele o conhecimento dele. Segundo, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Primeiro, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Segundo e terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. E ele continua dizendo: é o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo, como no futuro, e sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje, quando se fala de Jesus, no mundo contemporâneo, já nesse ano de 2024, a maioria das pessoas olha para Jesus como se fosse um bom moço, um mestre moral, um grande profeta que passou pela história, dentre tantos outros profetas, que a história já conhece. Há livros, por exemplo, que falam de Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Enfim, Jesus ele é tratado como uma grande pessoa, como um ser iluminado, correto? Uma pessoa que alcançou um nível de desenvolvimento, um nível de conhecimento excepcional. Porém, para nós que abraçamos a fé, Jesus Cristo é o Senhor, certo? Isso faz toda a diferença para nós. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que São Paulo, ele roga ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, que ilumine. Olha, veja, a própria palavra de Deus fala assim: nós andamos na fé, não na visão. Nós
nós que cremos, nós que abraçamos a fé, nós vivemos no mundo natural, mas nos movemos pelo sobrenatural. É o sobrenatural que nos move. Andamos na fé, não na visão. Tudo que nós fazemos pela fé. Pela fé. E aqui diz que ilumine os olhos do vosso coração. Então, o que as pessoas mais precisam hoje é a luz do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo para quê? Para que enxerguem as coisas com os olhos do coração, não somente com os olhos carnais. Enxerguem muito além daquilo que os olhos da carne são capazes. E aqui, para que compreendais a que esperança foste chamados. Em primeiro lugar, qual é a esperança que nós somos chamados? Está lá em Romanos 5. Nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. Olha, se nós não tivéssemos essa esperança de um dia possuir a glória de Deus, o que estamos fazendo aqui a noite inteira, da meia-noite às 6 da manhã? Se não tivéssemos essa esperança, nós estaríamos fazendo o que milhões de pessoas estão fazendo nesse momento. Fazendo o quê? Nesse primeiro dia do ano, nessa madrugada, se embebedando, se prostituindo, se drogando, correto? Matando, fazendo toda espécie de pecado, de vícios, de abominações. Porque para essas pessoas, a morte é o fim de tudo. Então, o que é a vida para uma pessoa que não tem a esperança de um dia possuir a glória de Deus? A vida é um tempo que ela tem para satisfazer todos os seus apetites carnais, enquanto a morte não chega. Por isso que na cabeça das pessoas deste mundo, quem pode mais, chora menos. Não é verdade? Então, tudo que eu puder fazer para satisfazer os meus apetites, para pisar no outro, para alcançar as minhas metas, isso não tem importância nenhuma. E palavra de Deus, Evangelho, 10 mandamentos, catecismo da igreja, isso não tem sentido nenhum. Isso é loucura. Porque na cabeça dessas pessoas a morte é o fim de tudo. Não haverá um julgamento. Para essas pessoas a nossa alma não é uma alma imortal. Elas não acreditam que no dia da morte a alma se apresenta diante do tribunal de Cristo, onde será julgada e onde receberá uma sentença eterna, céu ou o inferno. Então, por isso que elas não se alimentam dessa esperança e por isso não se convertem, por isso não mudam de vida, não se emendam, porque não creem na glória de Deus, na glória futura. Ora, aqui diz, para que compreendais a que esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. Correto? Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-lo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Correto? Então, por exemplo, a Mega Sena pagou mais de 500 milhões, né? Não sei quem ganhou, mas eu sei que tem milhões de pessoas que estão tristes porque não ganharam, né? Que apostaram e não ganharam. Mas o que é isso, irmãos, diante da glória eterna que nos é reservada, na herança que nos reserva aos santos no céu, por toda a eternidade, irmãos, por toda a eternidade. Aqui está o grande
desafio nosso, no mundo que não crê na eternidade, não crê na vida eterna, nós, aqui está, que compreendais a que esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. Qual é a herança que Deus reserva aos santos? É a vida eterna, é o céu, é aquilo que São Paulo diz: olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, que Deus tem reservado aqueles que o amam. Então, 2024 para nós, qual é a nossa meta de vida? É viver sob o senhorio de Cristo, correto? É viver sob o senhorio de Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é buscar a Deus em primeiro lugar, buscar, né, o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais será dado por acréscimo. Por isso que nós que temos Jesus como Senhor, confessamos Jesus como Senhor, nós temos essa certeza de que o nosso Senhor proverá tudo que nós necessitamos, que Ele é o Senhor, Ele é o provedor, é Ele que, é aquilo que eu disse antes, né? Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele diz o quê? A porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu vejo uma pessoa que vive sob o senhorio de Jesus, o próprio Jesus, Ele cuida de abrir as portas para essa pessoa, as portas em todas as situações que a gente precisa, porta de emprego, porta de saúde, porta de tudo. Então, e terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, que abraçamos a fé? Veja, quando a gente fala de Jesus, irmãos, estamos falando do supremo poder. Existe poder político, poder econômico, existe poder demoníaco, mas veja, estamos falando de Jesus. Ele é aquele que detém o supremo poder, o supremo poder. Quando você se aproxima de Jesus, meus irmãos, e na oração, aqui no Santíssimo Sacramento, como estamos fazendo agora, então nós não viemos aqui assim, sem saber quem é Jesus, não. Nós estamos diante daquele que detém o supremo poder sobre a doença, sobre as dívidas, sobre os demônios, sobre as pessoas que nos atormentam, sobre tudo aquilo que para nós desafia a nossa fé, correto? Veja, eu pergunto para você: você precisa de fé diante de algo que não te desafia? Diante de algo que não é problema? Não, aí você está na visão, correto? A fé só é fé quando você está diante de um problema, diante de uma adversidade, de um obstáculo, de uma situação difícil. Aí sim você exige fé. Mas a fé nos dá a certeza de quê, irmão? De que Jesus tem o supremo poder sobre aquele problema, sobre aquela situação, e que Ele vai, sim, Ele vai agir. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? Conosco quem? Que abraçamos a fé. Conosco que abraçamos a fé. Então, tudo que você tiver que enfrentar ao longo deste ano, pela fé, você tem a certeza de que você vai vencer, você vai superar. Eu lembro aqui aquilo que pregou nosso irmão Tomé Eduardo, né? Os obstáculos não são coisas que estão no caminho, são o caminho. Os obstáculos são o caminho. Como nós vemos hoje aqui, né? Você não enfrentou uma série de obstáculos? Não enfrentou? Não bateram até teve gente que bateu no carro, trânsito, gente buzinando atrás de você, perturbando, que nem louco. Não teve obstáculo da sua família,
Quanta gente não veio aqui porque tinha parente em casa, que te foram ver os fogos, né? A sedução dos fogos foi muito maior, não é? Mas você que teve fé, você veio, superou, você vai ver a glória de Deus ao longo de todo este ano, porque você veio aqui confessar o senhorio de Jesus, você veio declarar a tua fé em Jesus, esse Jesus que tem o supremo poder, correto? O supremo poder. Então, meus amados, você não está abandonado à tua própria sorte. E qual é o segredo? É recorrer a Jesus, é clamar a Jesus, é implorar a intercessão do Senhor, é buscar o Senhor. Então, por isso que para nós a oração, ela é tão primordial. A oração, ela é tudo para nós. Sem oração, a pessoa está literalmente perdida. Ela não tem orientação, ela não tem Espírito Santo, não tem o favor de Deus no sentido pleno. É na oração. Então, que esse 2024 você leve a sério a tua vida de oração, correto? Eu quero dar um segredo aqui para você. Quando nós oramos, Deus trabalha, correto? É óbvio que a gente tem que aplicar aquele princípio, né? Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Porém, lembre-se de uma coisa: na oração, Deus move o braço dele, move a mão dele em teu favor. Ele aplana o caminho à tua frente, ele abre portas. Leve a sério a tua vida de oração, de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante do Senhor Jesus, reconheça o seu senhorio. O Senhor vai agir, o Senhor vai trabalhar para você, pode ter certeza. Aqui, para nós que abraçamos a fé, e o cuidado que a gente tem, cuidado muito grande, que todos nós temos que ter, é não perder a fé. Aquilo que está lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 3, fala com toda... Aqui diz assim: tomai precaução, Hebreus 3,12, tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé. Preste atenção nisso, hein? A perder o quê? Interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. A ponto de abandonar o Deus vivo. Quando é que a gente abandona o Deus vivo? Quando abandonamos os sacramentos, abandonamos a oração, abandonamos a palavra, o grupo de oração, abandonamos os retiros, abandonamos a igreja. E é óbvio, irmãos, que quando a gente perde a fé, a gente perde tudo aquilo que a fé nos assegura. Certo ou errado? E acima de tudo, o que a fé nos assegura? A nossa salvação. Eu pergunto, meus irmãos, o que seria mais trágico para você, para mim, ser condenado? E isso é possível, isso pode acontecer, se eu não tomar as precauções, irmãos. Que quem está de pé, cuidado para não cair, porque quanto maior a altura, pior é o tombo, a queda. Eu volto a repetir aqui, né? Estamos aqui no convento das Irmãs Franciscanas de São José, e São Francisco já um odor de santidade, já tinha 5.000 seguidores. Ele dizia: eu ainda posso me perder. Irmãos, eu ainda posso me perder.
Então, olha, por isso que Jesus, ele diz, entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, meus irmãos. Olha, a sedução do pecado é terrível. Olha, a sedução do pecado, ela está terrível dentro das igrejas. As pessoas estão indo com trajes sumários, pelados dentro da igreja, na missa, pelados, shortinho, camisetinha regata, como se isso fosse a coisa mais agradável a Deus. E é só na igreja, porque em tribunal ninguém vai pelado, em audiência ninguém vai pelado, em repartição pública ninguém vai pelado, em restaurante ninguém vai. É só na igreja, né? Incrível isso. Impressionante. Por isso que tem que entrar pela porta estreita, irmãos. Olha, a gente. Mateus capítulo 7, se eu não me engano aqui, Mateus capítulo 7, nós temos que cuidar hoje, tomar todas as precauções. Então, quando eu falo precaução, por exemplo, se tem uma pessoa que te leva ao pecado, o que você tem que fazer? Se aparta dessa pessoa, larga a mão, que as más companhias corrompem. Faz uma limpa na literatura na tua casa, nas músicas. Tem que ter extremo cuidado aqui. Jesus fala assim, Mateus 7, 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha só a advertência do Senhor Jesus aqui: e numerosos são os que por aí entram. Numerosos. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Raros são os que o encontram. Meu irmão, esse ano 2024, procuramos de toda maneira entrar pela porta estreita. Isso em todas as áreas da nossa vida, viu? Buscar santidade, dar passos ainda mais determinados em busca da santidade, programar a santidade, programar o tempo da oração, programar a missa diária, programar a tua confissão, a leitura espiritual, programar quais retiros você vai fazer, as vigílias, programar o que você vai ouvir de manhã. Eu vou ouvir pelo menos uma pregação por dia na internet. Eu vou ter qual é o meu tempo fixo de oração? Qual é o livro que eu vou ler hoje, esse mês? Quanto tempo por dia eu vou ler? 15 minutos? Que horário? Tem que programar. Correto, irmãos? E por aí vai. Entrai pela porta estreita. Então, irmãos, eu quero lembrar aqui, veja, 2024, nós estamos caminhando cada dia mais para o dia da nossa morte. Estou certo ou estou errado? Tá? Claro. Cada dia que passa, eu vou me aproximando do dia da minha morte. E volto a lembrar aqui aquilo que eu repito toda a pregação: o problema não é a morte,
Porque a Bíblia diz que morre o sábio, morre o tolo. O problema é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. Aí que está. Por isso que nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Veja, irmão, isso não é algo assim, não é uma brincadeira. Purgatório, será que é brincadeira? O inferno é brincadeira? Veja, irmãos, é necessário decisão, correto? Tomar decisões que me santifiquem, que me aproximem cada vez mais de Deus. E decisão é fazer uma cisão, como o médico pega o bisturi e ele faz uma cisão na parte podre, para não contaminar a parte boa. Ele não tira lá a parte podre do corpo, faz uma cisão para preservar a parte boa. Então, dói, né? Claro que dói. Dói na carne a gente abandonar o pecado. A carne, ela grita por satisfação, né? Mas, irmãos, quanta paz, quanta alegria entra no coração quando a gente vive na amizade com Deus. Quanta alegria, quanta paz. Uma paz que não tem preço, uma alegria que o mundo não pode dar. Aqui, qual é a nossa meta ao longo de 2024? Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. No mundo que idolatra o pecado, o mundo que declarou a morte de Deus, vamos entrar pela porta estreita. Vamos entrar pela porta estreita. Aqui, a maioria das pessoas acha loucura servir a Deus, vigílias como essa, né? Doido, vou largar meu sono, vou largar minha bebida, meu churrasco, para ficar a noite inteira diante do ostensório. Mas lá no livro de Malaquias faz uma advertência aqui, diz assim: porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Esse dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome, olha só, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação de seus raios. Saireis e saltareis livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisarei aos pés os ímpios, os quais serão pó sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz que, e vereis de novo, que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Irmãos, vamos apostar tudo que somos e temos no serviço de Deus, na salvação das almas, correto? E o resto o Senhor dará por acréscimo. O Senhor conhece todos os desejos do seu coração, viu? Conhece o teu desejo de ter um carro, ter uma casa, de viajar para a Terra Santa.
disso, daquilo, o Senhor conhece tudo. E o Senhor atenderá os desejos do teu coração, te garanto, irmãos. Tomando essa decisão, então, de viver continuamente sob o senhorio de Jesus, submetendo totalmente a nossa humana vontade à divina vontade do nosso Salvador Jesus. Isso exige de nossa parte um sim diário, uma fé alimentada diariamente pela oração, pelos sacramentos, pela palavra de Deus. Exige morte ao pecado, exige luta, exige esforço, determinação, programação. Mas, irmãos, eu quero dizer que a recompensa é eterna. E aqui na terra já tu verás a glória de Deus. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. Amado Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que ao longo de 2024 e ao longo da nossa vida, Senhor, nós vivamos em perfeita e total submissão à vossa divina vontade. E nós queremos já, nesse primeiras horas do ano 2024, confessar, Jesus, tu és o Senhor de nossas vidas. E nós submetemos ao teu senhorio a nossa liberdade, a nossa memória, a nossa vontade, a nossa inteligência. Essa é a nossa decisão, Senhor, esse é o nosso desejo. Senhor, nós renunciamos ao demônio, à sedução do pecado. O nosso propósito, Senhor, nosso verdadeiro propósito para este ano, para todos os dias de nossas vidas, é obedecer-te, Senhor, é dar ouvidos à tua voz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Carlos, tem uma canção? Pode gravar. Espírito Santo de Deus, vem me orar, em auxílio à minha fraqueza, santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como divinos e inefáveis esqueci, por mim também. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir, me ensinar a orar. Recebe a minha oração, vem transformar meu coração. Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir e ensinar a orar. Recebe a